Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos, e esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse, de um Apocalipse sério, né? Um Apocalipse racional, sem emoção, apenas, né? Aqui explicando o que São João escreveu e revelou no livro do Apocalipse, nada mais e nada menos. E aqui também eu falo muito sobre aparições marianas, as verdadeiras, as falsas, as reconhecidas e não reconhecidas pela igreja, tá? E hoje eu vou fazer o seguinte, eu irei responder uma pergunta do Pedro Regis. Quem é o Pedro Regis? Todo mundo conhece, tá? Ele recebe ali, né, em Anguera, as aparições que, segundo, né, ele é Nossa Senhora de Anguera, tá? Eu não acredito, todo mundo sabe disso. Muitas pessoas não acreditam nessa aparição, tá? Aliás, eu não digo que a aparição é falsa, eu nunca disse isso. Eu não creio que seja falsa, porque ele acredita muito naquilo que ele divulga, que ele vê. Então, realmente eu acredito que alguma coisa acontece. Eu apenas não acredito que seja Nossa Senhora, e eu já expliquei o porquê, tá? E aí é uma opinião particular de cada um, e eu, como católico, tenho o dever de expor, né, essa opinião e tudo que eu vejo de errado, tá? Eu, como um católico, tenho o dever de expor da melhor maneira possível. Lembrando que aqui não é uma perseguição ao vidente, né? Não é uma perseguição às pessoas que seguem a aparição, e sim tentando colocar da melhor maneira possível a minha visão sobre o assunto, tá? Eu não acredito em nenhuma dessas aparições modernas de hoje em dia. Eu já expliquei o porquê. Nenhuma dessas aparições fazem sentido e são totalmente diferentes das aparições, né? Como de Fátima, Guadalupe, entre outras aí que a igreja já aprovou, né? E reconheceu, e a igreja sim reconhece as aparições marianas, tá? Aquelas que são realmente verdadeiras e que não tentam, né, contrariar nem a doutrina, nem o catecismo e nem as escrituras. Mas enfim, tá? Eu não gosto muito de citar nomes, né, dos videntes, de todas as aparições, seja de Anguera, Garabandal, a aparição de Medjugorje, enfim, né, a Nossa Senhora lá de Bonilha. Eu não conheço muito bem essa questão de Bonilha, mas ele fez uma pergunta pertinente, por sinal, que já foi respondido nesse canal diversas vezes, tá? E infelizmente, né, essa pergunta que o Pedro Regis fez é mais uma prova de que ali realmente não é a mãe de Deus, tá? A questão do que está aparecendo ali, se realmente está aparecendo, eu não entro nesse mérito. Quem tem que fazer, né, esse julgamento é a igreja, é o clero, né? Tem pessoas especializadas nisso para definir se realmente está tendo, né, uma manifestação ali, se aquilo talvez seja alguma coisa, né, que está sendo criada da própria mente da pessoa. Enfim, é a igreja que tem que definir isso, ela tem pessoas especializadas, não sou eu, tá? Eu aqui, como eu falo, eu apenas analiso a situação, né, da aparição e também as mensagens, tá? Eu venho aqui e analiso as mensagens e dou a minha opinião, tá? Aos 30, ó, prestem atenção, gente. Nesse último vídeo, a estranha fala do Papa voltando, né, da Mongólia, aos 25 minutos, ele faz uma pergunta para os críticos de Anguera. Ele diz assim: os que me criticam poderiam dar suas opiniões se vocês concordam com isso ou não, tá? Tudo está ligado que a fala do Papa, né, voltando da Mongólia, também sobre o proselitismo, gente. E aí que eu falo que aqui é mais uma prova, né, de que realmente, né, essa manifestação não é a manifestação da Mãe de Deus. Ele reitera essa pergunta, né, agora para os que criticam e também para os padres que também não concordam muito com as aparições de Anguera e as revelações. Aos 35 minutos ele reitera essa mesma pergunta, tá?
E tem várias coisas no vídeo, né, que eu vou colocar aqui para vocês, não o vídeo em si, mas a fala do Papa e principalmente a questão da pergunta dele sobre o proselitismo, tá? É impressionante porque assim, aqui eu não vou ficar aqui desqualificando ninguém, mas dá para entender que o Pedro Regis ele precisa realmente entender o que é uma interpretação de texto, tá? Precisa saber o que é uma análise sintática, o que é uma exegese de palavras, que como definir a semântica de uma palavra dentro da teologia, porque senão realmente fica muito complicado. Tudo, se você colocar emoção à frente de tudo que o Papa falar, eu também discordo de várias coisas que o Papa tem feito, tem falado, de várias atitudes, eu também discordo, tá? Mas eu não posso colocar minha emoção à frente disso, eu tenho que ir lá e fazer uma análise sem emoção. Se colocar emoção, você mete os pés pelas mãos, tá? Antes de começar aqui, peço para que você se inscreva no canal, aperta no sininho, dá aquele like maroto no vídeo aqui, tá? Dá aquele like maroto. E também, né, se você puder aí contribuir com o canal, tá passando o Pix aqui do canal, crismacabeça@gmail.com. Aqui do lado tá o QR Code com o Pix do canal, também tem a opção do clube de membros e do Apoia-se. Aqui em cima estão as minhas redes sociais, tá? O meu canal é pequeno, como, né, o próprio Pedro Regis fala, que é um canalzinho pequeno e não vai mudar muita coisa, porque ninguém gosta de algo, né, mais racional, na linha racional, né, a interpretação do Apocalipse sem emoção, tá? E sem colocar a Igreja Católica ali no meio, tá? Ninguém gosta muito disso. Enfim, então o canal não cresce, não vai crescer mesmo, mas eu prefiro que seja assim, tá? Então vamos lá. Primeiramente, o proselitismo foi condenado pelo Papa Francisco, pelo Papa Bento XVI, quando ainda era o cardeal Ratzinger, e foi condenado por São João Paulo II. O proselitismo não foi condenado apenas pelo Papa Francisco, tá? É só colocar aí Igreja Católica, proselitismo no Google, você vai encontrar vários artigos e algumas falas, tanto do Papa Bento XVI, como também de São João Paulo II. Infelizmente, o Pedro Regis ele pegou o termo proselitismo, que segundo ele, né, ele escutou em uma das revelações, né, que Nossa Senhora comunicou a ele, e ele foi colocou no Google e viu no dicionário de português o que significa proselitismo, gente. Como é que você vai tentar entender o catolicismo, entender teologia, fazer uma exegese, principalmente, né, dentro da escatologia? Como é que você vai tentar entender isso com um dicionário de português? Então esse é o primeiro erro. Se você colocar é o que eu falo, o mesmo dicionário que ele colocou, que significa proselitismo, coloque o termo igreja. Veja o que vai sair igreja. Não vai sair tudo menos a Igreja Católica Apostólica Romana Única de Cristo. Então não adianta pegar termos teológicos e trazer, né, para o Aurélio. Você não vai conseguir fazer, né, nenhum tipo de pregação em cima disso, tá? Então o proselitismo dentro do catolicismo é condenado. Por quê? Porque proselitismo não é conversão, tá? E aí ele coloca umas coisas assim, aí é um pouco, né, é um absurdo, que aí ele muda o teor da fala do Papa. O Papa condena o proselitismo e não a conversão. E aí ele diz que o Papa está falando que não é para converter ninguém. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entenda, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus Cristo condena o proselitismo no Evangelho de São Mateus. Eu já li aqui, né, quando Jesus Cristo condena isso daí. Por quê? Porque a conversão é uma mudança de vida. O proselitismo, o que é? Forçar alguém a aderir à sua religião.
tá? De um modo forçado, você faz com que aquela pessoa tenha que aderir à sua religião. Por isso que a igreja condena o proselitismo. A igreja condena. E não foi apenas o Papa Francisco. Bento XVI também condenou. Bento XVI, a tal da muralha lá, né, que iria cair, segundo as revelações, ele também condenou. São João Paulo II também condenou. Aí joga tudo nas costas do Papa Francisco. Então, assim, e aqui eu falo que é uma prova de que realmente o que está acontecendo ali em Anguera não é nada da Mãe de Deus. Por quê? Porque se fosse da Mãe de Deus, já teria corrigido o vidente. Já teria corrigido, falado, ó, isso que você está fazendo realmente não procede, tá? A conversão não é na base, né, forçada. Você não força ninguém a aderir através do medo, né? Principalmente é que assim, essas aparições hoje em dia tá muito ligado que as questões apocalípticas, né? Esse apocalipse futurístico que eu falo que é uma aberração teológica, tá? Essa interpretação futurística é uma aberração teológica. Mas está muito ligado a isso, e sempre está na base do medo, de que algo vai acontecer, se converta logo, senão você vai, né? Se você não se converter logo, Jesus volta, enfim. Está tudo na base do medo. Isso é o proselitismo, tá? E a igreja condena porque a conversão é espontânea da pessoa. A pessoa tem que se converter. Como é que São Tiago fala na carta dele, né? Que ele mostra a fé dele segundo as obras dele, tá? Então, as pessoas vendo as obras de Tiago, começava a ter interesse, né? São Tiago, tá, gente? São Tiago, o bispo de Jerusalém. Vendo as obras ali de São Tiago, começava a ter interesse em cima daquilo. A partir daquela curiosidade, a pessoa acabava se convertendo, tá? Não era algo forçado. Então, realmente, está faltando, né? Se é a Mãe de Deus que está aparecendo em Anguera, ela deveria ter corrigido isso do vidente, porque eu já assisti acho que uns 5 vídeos no qual Pedro Regis fala a mesma coisa. O Papa Francisco vai e fala sobre proselitismo, condenando, né, essa atitude, e ele muda para falar que o Papa Francisco está falando que não é para converter ninguém. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Apenas é o método de conversão, né? É o método de conversão que o Papa está ali condenando, o método. Não a conversão em si, gente. O Papa nunca falou uma coisa dessa, pelo amor de Deus, né? Pode até ter falado de uma forma indevida, dependendo de uma pergunta, que a pessoa fez uma pergunta realmente para tirar do Papa uma fala, né, estranha, colocou metade do que o Papa falou, pode até ter sido, mas estou falando nessa questão do proselitismo, não, tá? Não se... A igreja condena mesmo este método, tá? E não foi apenas o Papa Francisco que fez isso. Espero que, né, que a aparição de Anguera possa corrigir o vidente daqui para frente, né, para que ele possa realmente pregar conversão, mudança de vida. Que é isso que a igreja prega, tá? A mudança de vida, não exatamente algo que é imposto ali, ó, a base do medo, tá? Não é isso que a igreja prega, entendeu? Então aqui é um crítico, tá? Gente, eu baixei o vídeo aqui para me proteger, tá? O próprio Pedro Regis pediu para que os críticos, né, dessem a sua opinião sobre o assunto. Então estou dando a minha opinião. O Pedro Regis não sabe o que é o proselitismo na igreja. Ele sabe o que ele colocou no Google e buscou no dicionário, tá? De português. Infelizmente, não se faz exegese com dicionário de português. Não tenta entender uma doutrina dentro da igreja através de um dicionário de português. Não, você tem dicionários teológicos, você tem bula papal, encíclicas, tem várias outras situações para tentar entender sobre o assunto, tá bom? Então, essa questão do proselitismo aqui está muito claro. E como eu falei, assim, é complicado porque ele vai continuar falando a mesma coisa, né? Ele vai continuar falando. Ele poderia muito bem fazer o que a gente faz aqui. Quando eu prego alguma coisa errado, né? Eu não sou pregador, mas quando eu ensino alguma coisa errada, eu venho e faço um outro vídeo me retratando, falando, ó, aquilo lá que eu ensinei, gente,
desculpa, mas está errado. Espera aí que eu vou mostrar algo, né, correto aqui, tá bom? Mais uma vez, aqui não é nada contra a pessoa do vidente, do Pedro Regis, nada. Eu tô falando, aqui eu tô colocando em cima da própria pergunta que ele fez. Ele pediu para que, né, os críticos opinassem. Então eu estou opinando aqui, mostrando que aqui ele está errado, tá? Assim como ele faz vários vídeos, né, contestando as palavras do Papa Francisco, dizendo que as palavras foram erradas, eu estou mostrando aqui, isso aqui está errado, tá? A igreja não prega proselitismo, pelo amor de Deus, né? Nossa Senhora de Anguera, se realmente a Mãe de Deus, ensine isso para ele, tá? Porque são muitas pessoas que seguem, eu não estou falando o contrário não, muitas pessoas mesmo, de um modo incondicional, elas seguem, né, as revelações de Anguera. Então, a partir do momento que você coloca isso para essas pessoas, as pessoas vão acreditar nisso daí, e aí você, como eu falei, quando você coloca isso na boca do Santo Padre, você coloca como termo conversão e não como proselitismo, tá? Aí complica mais ainda. Aí fala que o Santo Padre falou para não converter ninguém. Na questão de Portugal, não foi o Santo Padre exatamente que falou sobre conversão, foi aquele cardeal, né, que tiraram também do contexto que ele falou, não que eu esteja concordando, não concordo com o que ele falou, principalmente com a questão da natureza lá e tal, mas também tiraram do contexto a questão da conversão, e não foi o Papa que falou naquela entrevista, foi o cardeal que falou, que foi o Papa que falou para ele. Então, cara, entenda, tem um telefone sem fio aí e um ruído no meio da comunicação, tá? Mas beleza, dito isso, vamos à entrevista do Santo Padre, tá? Porque ali teve uma questão de interpretação de texto, tá? Como eu falei, é complicado porque aí você entra numa coisa assim, eu não sou também a melhor pessoa para fazer uma interpretação de texto, mas eu trabalho com exegese aqui no meu canal, gente. Eu sou daquela pessoa que eu tenho que fazer uma análise sintática em cima de uma frase e descobrir a semântica de cada palavra, não no português, e sim no grego koiné. Então acho que eu tenho um pouco mais de propriedade para falar sobre isso, tá? Então vamos lá, gente. O que o Santo Padre falou aqui, né? Então, na entrevista que ele deu ali, voltando ali da África, Antônio Pelayo, né, fez uma pergunta para o Santo Padre, né? Santo Padre, o senhor falou agora do sínodo. O sínodo, é complicado falar do sínodo, por quê? Porque falaram tanto do sínodo da Amazônia, e falaram que depois do sínodo da Amazônia ia ter padre casado, ia ter padre e mulher, enfim, falaram tanta coisa que não aconteceu nada, tá? A única coisa que agora eles conseguem falar alguma coisa é da Pachamama. O sínodo, né? A ata do sínodo, o Santo Padre fez isso aqui, ó, amassou e jogou no lixo. Aí estão falando agora desse novo sínodo que vai mudar tudo na igreja, que não sei o quê. Deixa acontecer o sínodo. Depois que acontecer aí você pode reclamar, mas até então é um sínodo em que, claro, que vai ter pessoas ali que vão defender a doutrina, outras pessoas, né, ali que irão defender algo que a igreja discorda. O sínodo é para isso mesmo. Infelizmente, para isso serve o sínodo. Para todo mundo colocar as ideias na mesa ali. E é claro que a igreja não é porque vai ter um sínodo em que pessoas irão colocar ideias contrárias à sã doutrina que a igreja vai aceitar isso daí. Então não quer dizer que vai acontecer. Imagina, vamos falar sobre concílio. Concílio vem do quê? De conciliar. Por que existe um concílio? Porque está tendo uma divergência dentro da igreja. Agora, vamos fazer o concílio lá por causa de Nestório, né? Quer dizer que a igreja inteira agora, por causa do concílio que vai discutir a questão de Nestório, agora a igreja inteira vai acreditar que Maria não é mais mãe de Deus. Não, o sínodo é exatamente para resolver os problemas, acabar com a divergência, o concílio, o sínodo é feito para isso, entendeu? Aí a pergunta foi, o senhor falou agora do sínodo e todos estamos de acordo com o senhor sobre o fato de que este sínodo suscita muita curiosidade e muito interesse. Infelizmente, suscita também muitas críticas que são feitas em ambientes católicos, tá? A pergunta foi boa, a pergunta foi muito boa e pertinente mesmo, né? Aí diz assim, ó, quero referir-me
um livro com o prólogo do Cardeal Burke. Tá? Todo mundo sabe desse Cardeal Burke, realmente, as ideias dele é uma ideia bem tradicional. Enfim, eu não vou entrar na questão do radicalismo, porque para mim radicalismo não presta. Tá? Seja da ala tradicional, seja da ala modernista, né? Para mim não presta radical. Eu, por exemplo, eu falo que eu sou católico apostólico romano. Não tem nada na frente nem atrás do católico apostólico romano. Gente, eu estou fugindo desse radicalismo tradicionalista, né? Que só leva pessoas para o sedivacantismo. Estou também, né, correndo desse modernismo aí que tenta trazer coisas de fora da igreja para dentro da igreja, tá? Então estou fora disso tudo. Estou fora disso tudo, entendeu? Sou apenas católico apostólico romano. E aí o Cardeal Burke, realmente, ele é daquela ala mais radical, tá? Não que seja errado, ninguém tá falando que é errado. Mas quando a pessoa parte para um radicalismo, todo mundo sabe que as ideias dessa pessoa estão voltadas para algo também fora do próprio catolicismo, né? Quando você fala do radical modernista, você vai ver que as ideias dele estão voltadas para algo fora do catolicismo, né? Então você vai pegar o cara da TL, está voltado totalmente para a política. Não tem nada a ver com o catolicismo, tá? E aí a pergunta: quero referir-me a um livro com o prólogo do Cardeal Burke, que diz que o sínodo é um vaso de Pandora, de onde sairão todas as calamidades para a igreja. Presta atenção que o Cardeal Burke, que ele não fala que a igreja vai acatar as calamidades. Está falando que no sínodo vai ser aberta uma caixa de Pandora, né? E nessa caixa de Pandora vai sair todas as calamidades para a igreja. Não está falando que a igreja vai acatar essas calamidades. Aí diz assim, ó: que pensa desta posição? Acredita que será superada pela realidade ou condicionará o sínodo? Né? A pergunta é, né? Acredita que essa caixa de Pandora, né, isso que ele está falando, né, das calamidades, vai ser superado ou o sínodo vai condicionar a essas calamidades? Cara, olha só o que o Papa Francisco disse aqui. E aí a questão da interpretação do texto, né, gente? Como eu falei, eu não gosto de ficar citando isso aí, porque eu realmente não tenho uma cadeira na academia de letras. Pelo amor de Deus, longe disso. Eu escrevo muito mal, por sinal. Tá? O pouco que eu sei de interpretação de texto, né, sobre gramática, eu aprendi com o Fernando Nascimento, né, o grande Fernando Nascimento, né, que sempre esteve com a gente no Orkut, no Facebook também, ele que sempre me ajudou muito nisso daí, tá? E eu realmente, né, eu devo muito a ele. As palavras do Santo Padre foi assim, ó. As palavras foram assim: não sei se já disse isso uma vez. Alguns meses atrás, tá? Liguei para um Carmelo. Como estão as monjas, Madre Superiora? Né? Era um Carmelo não italiano. E a priora me respondeu. E no final ela me disse: santidade, abre aspas, né? Para ela. Santidade, temos medo do sínodo. Como eu falei, olha a questão do medo, sempre colocando medo, né? Mas beleza. Mas o que acontece, disse o Santo Padre, né? Num tom mais descontraído, de brincadeira, ele fala. Aí ele, né? Querem enviar uma irmã para o sínodo? A pergunta do Santo Padre. E a resposta foi: não. Temos medo que mude a doutrina. Então, preste atenção. O medo é o quê? Que mude a doutrina da igreja. O medo é que mude a doutrina. A mesma coisa foi no sínodo da Amazônia. O medo era que mudasse a doutrina e não mudou nada, tá, gente? Não mudou doutrina nenhuma, a doutrina continua a mesma e sempre vai permanecer a mesma, tá? Mas voltando aqui para o assunto, né? Então ela diz: o medo é que mude a doutrina. E aí continua: e isto é o que ela diz, segundo o Santo Padre, né? Isso é o que ela diz. Aí ele diz assim, ó: existe essa ideia, né? Ele está falando, ó, existe essa ideia que um sínodo vai mudar a doutrina da igreja. Olha como ele está colocando a situação, né? Que antes, o que o Santo Padre está falando aqui? Que antes do sínodo acontecer, já se coloca uma ideia
tá, pré-determinada que o sínodo vai mudar a doutrina. É isso que o Santo Padre está falando, do medo que colocam em cima de qualquer sínodo hoje na igreja. Qualquer sínodo, aliás, se a igreja, né, fizer um concílio nos próximos anos, vão colocar medo também, dizendo que esse concílio vai ser do modernismo, que vai colocar isso e aquilo na igreja. Então, antes de acontecer, colocam medo. A crítica do padre é em cima do medo. A interpretação de texto, tá, gente? De colocar o medo nas pessoas, né, antes de algo acontecer. Infelizmente, católico, infelizmente, dentro de um sínodo, todos os sínodos que ocorreram na igreja, teve divergência de ideias. Os concílios também. Se você está achando que um sínodo é para o quê? Ficar agradando o outro, cara, você está perdido. Você está perdido no catolicismo. O sínodo realmente é para colocar as ideias no sínodo, colocar as divergências e entrar num denominador comum. O concílio é a mesma coisa. Se está todo mundo unido dentro de um consenso unânime, não tem por que ter sínodo, concílio, não tem por quê. Não existe. Continua a igreja, está todo mundo dentro do consenso unânime. Como eu falo, o consenso unânime na igreja tem o status de dogma de fé. Se está dentro do consenso, não precisa ser um dogma, está dentro do consenso unânime, está ali presente, tá? A crítica do Santo Padre aqui não é a questão da doutrina, gente. Interpretação de texto, pelo amor de Deus. Interpretação de texto. É o medo que se coloca antes do sínodo. E o Santo Padre continua. Mas se você vai adiante na raiz dessas ideias, que ideias que ele está falando aqui? Não é a doutrina, é o medo que se coloca no sínodo. Ele vai falar assim, você encontrará ideologias. Ou seja, se você for além da raiz, encontrar a raiz dessas ideias de colocar medo em um sínodo, né, predeterminando algo que ainda não aconteceu, tá? É por causa de ideologias que estão colocando ali na cabeça das pessoas. Né? Perfeita a palavra do Santo Padre. Ele diz assim, ó, sempre quando a igreja se quer romper o caminho da comunhão, aquilo que rompe é a ideologia. Ele está falando que é a doutrina. E aqui é a questão da interpretação de texto, tá? Ele não falou que é a doutrina que rompe o caminho. Ele está falando que é a ideologia que se coloca em cima de algo que vai acontecer na igreja. E aí, eu espero que realmente, né, se o que está aparecendo em Anguera é Nossa Senhora, corrija essa fala do vidente. Mostre para ele que ele não conseguiu interpretar as palavras do Papa Francisco ali. Mostre a ele, por favor. Né? Se for Nossa Senhora, né? Eu não acredito, sou bem sincero, tenho o direito de não acreditar. Já falei o porquê aqui, várias situações aí, né? Do porquê eu não acredito. Né? Acredito sim, não estou desacreditando, não estou falando que o vidente está mentindo, acredito sim que algo acontece lá, mas não acredito que seja Nossa Senhora, tá? E eu tenho esse direito do mesmo jeito que ele mesmo, em outros vídeos, falou que, né, de uma aparição que Nossa Senhora deu um terço para o vidente, aquilo ali é a obra do adversário, ele mesmo falou, então ele também tem essas opiniões sobre algumas aparições e a gente também tem o direito, tá? Então aqui foi a interpretação de texto e ele mudou o termo ideologia para doutrina. Entende? E isso é um mal, gente. Isso é um mal, tá? Que indiretamente, tá? Esse tipo, né, de pregação faz com a cabeça do católico. Aí o católico já começa, peraí, esse papa aí não é um antipapa. Se você ver os comentários depois, eu tô falando por causa dos comentários, tá? Eu leio os comentários, vou lendo também ali do lado, né, que no superchat que eles estão comentando, já vai lá, é antipapa, é não sei o que, papai, cara, e o Papa não quis dizer isso que o vidente está pregando, tá? Mesma coisa a questão da dona de estrada lá.
Até hoje eu não vi nenhum tipo de vídeo dele se retratando por causa do equívoco que ele cometeu colocando palavras na boca do Santo Padre. O Santo Padre ele não falou nada daquilo, entendeu? Dentro do contexto, né? Foi a mesma coisa da dona de estrada, a mesma coisa que está acontecendo agora. Foi uma má interpretação de texto, tá? Continuando, o Papa diz assim, né? Então, assim, a questão da ideologia aqui não é defender a doutrina, não está falando que a doutrina vai romper o caminho da comunhão, está falando que a ideologia rompe o caminho da comunhão. A ideologia coloca um medo na pessoa antes de algo acontecer. É isso que ele está falando. Tá perfeita a palavra do Santo Padre, meu Deus do céu. Tá perfeito. Ainda diz assim, ó. E acusam a igreja disto ou daquilo, mas jamais a acusam daquilo que é verdadeiro, né? Pecadora. Por que o padre usou isso aqui? O Santo Padre. Eu também não gosto muito dessa ideia, sou bem sincero, né? Só que ele fala assim, ó, nunca dizem pecadora, tá? Ele está falando, o que ele está falando aqui, gente? Ele está falando que essas pessoas que colocam a ideologia à frente de tudo, tá? A ideologia à frente da doutrina, a ideologia à frente de um sínodo, a ideologia à frente de tudo, nunca dizem sobre o pecadora. Nunca fala sobre isso. Por que ele está falando? É uma crítica. Porque essas pessoas são pecadores. Tá? E essas pessoas agem como se fossem santos. Que não tivesse cometido nenhum erro na vida. É isso que o Santo Padre está falando. E a igreja, o termo santa e pecadora, eu não gosto muito do termo, mas é uma realidade, tá? É a realidade. Porque é santa e pecadora. E também é santa e santificadora. Mas esse termo surgiu na igreja de santo e pecador exatamente porque a igreja é formada por Jesus Cristo, a cabeça, e os seus membros, que somos nós, ou seja, o santo Jesus Cristo, no caso, né, santo Jesus Cristo, e os pecadores, que somos nós. Por isso que é santa e pecadora. É isso que ele está dizendo, né? E é isso que esse termo, que eu realmente não gosto desse termo, mas é uma realidade, tá, gente? É uma realidade. Se você pegar aqui, por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 12, diz assim, ó, que Cristo é a cabeça da igreja e nós somos os seus membros, né? Nós somos os membros da igreja de Cristo. Nós somos os pecadores. Então nós fazemos parte dessa construção. Então o termo não está errado, tem que ser explicado, tá? Mas o Santo Padre aqui, ele está mostrando que é arrogância de certas pessoas. Não estou nem falando do Cardeal Burke, tá? Estou falando, sim, de várias pessoas dentro da igreja. A arrogância que essas pessoas têm, né? Que são aquelas pessoas, vou ser bem sincero, que estavam apedrejando uma mulher adúltera. Estavam apedrejando aquela mulher adúltera quando eles mesmos, o que eles faziam? Iam procurar essas mulheres, né? Lá na casinha da luz vermelha. Existia isso na época de Cristo. Aquelas pessoas que estavam ali, né? Ah, não, que eu sigo a lei de Moisés, querendo apedrejar a mulher adúltera. Eles sabiam porque ela era adúltera. Eles sabiam o porquê, entendeu? Por isso que Jesus fala, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ele sabia o que estava falando. Entendeu? E essa arrogância que o Santo Padre fala aqui, quando ele cita, nunca dizem pecadora. É isso que ele fala, nunca dizem pecadora. Só falam sobre santidade, né? É isso que ele está falando. Aí ele fala assim, ó, defende uma doutrina entre aspas. O que ele está falando? Que essas pessoas que colocam medo nas pessoas quando, né, tem um sínodo, quando vai ter um concílio, se vai ter um encontro de alguma, né, se vai ter algum encontro. Eu falo do sínodo da Amazônia ainda, né, que todo mundo falou que ia ter padre casado, ia ter padra, ia ter isso, ia ter homossexual e não sei o que, e não teve nada, né. Está falando que essas pessoas defendem uma doutrina entre aspas. Por que está falando isso? Porque, na verdade, o que eles defendem é a ideologia que está na cabeça deles. E essa ideologia que coloca de uma maneira pré-determinada o medo nas pessoas antes que um concílio ou um sínodo aconteça. Tá falando, defende uma doutrina entre aspas. Ele não está falando que não é para defender a doutrina da igreja. Está falando que a doutrina baseada na ideologia é uma doutrina entre aspas. E é a realidade.
tá? E é o que muitos radicais pregam. Pô, tem gente aí, tem radical aí, católico aí, pregando que não é para ir na missa de Paulo VI, não é para se comungar. Tá correto isso aqui, né? Eu não sei, acho que o vidente não concorda com isso, né? O Pedro Regis não concorda. Acho que se tem a missa de Paulo VI, tem que ir na missa de Paulo VI. Ah, mas eu não concordo com o abuso litúrgico, mas a Eucaristia tá lá. Mas tem radical que fala que não, que ali não tem Eucaristia. Olha que interessante, tá? É doutrina isso daí? Esse cara que defende, né, a ideia de que o que está ali não é a Eucaristia, não é o corpo e sangue de Cristo e não é para você se comungar no missal de Paulo VI, esse cara defende o Cardeal Burke. Esse cara defende as ideias do Cardeal Burke, entendeu? É isso que o Santo Padre está falando aqui. Aí diz assim, ó, que é uma doutrina como água destilada, não tem sabor de nada. E não é a verdadeira... E aí ele fala, não é a verdadeira doutrina católica que está no credo. O Santo Padre está defendendo aqui a verdadeira doutrina católica que está no credo. Ele está falando que essas doutrinas baseadas em ideologia, tá? Essas doutrinas defendidas, por exemplo, por alguns, né, bispos e arcebispos ligados à TL, que votaram no presidente atual. Olha que interessante, que não tem nenhuma aparição reclamando, né, desse bispo que joga capoeira. Não tem, não vi até hoje, né? Reclamar sobre o bispo que faz missa afro, participa de encontros aí com, né, com o partido político comunista. Não tem nenhuma reclamação disso. Esse cara é cheio de ideologia. Esse cara é, tá? E ele está falando que é para defender a verdadeira doutrina do credo. Será que o Santo Padre precisa falar mais alguma coisa aqui? Eu não entendi. No mesmo vídeo que o Pedro Regis diz que o Santo Padre fala para não converter ninguém, que não é para defender a doutrina, mas nas palavras do Santo Padre, está falando para defender o credo apostólico. Então, assim, faltou o quê? Interpretação de texto. E eu lamento profundamente, tá? Que o Pedro Regis não conseguiu interpretar o texto. Espero que nas próximas vezes ele consiga interpretar o texto, tá? Aí diz assim, e que muitas vezes causa escândalo, tá? Assim como escandaliza a ideia de que Jesus se fez carne. Olha que está defendendo a doutrina da igreja. Que Deus se fez homem. De que Nossa Senhora manteve sua virgindade. Isso escandaliza. Ele está defendendo a doutrina da igreja aqui. Está dizendo, Jesus se fez carne. Deus se fez carne, se fez homem. A virgindade perpétua de Maria. Está falando que essas ideologias escandalizam tanto quanto pessoas se escandalizam com isso daí. Tá? É isso que ele está falando. Cara, o Santo Padre não falou nada demais. Está perfeita a palavra do Santo Padre aqui. O problema todo é que, nesse caso, né? E ó, mais uma vez aqui, foi o próprio Pedro Regis, tá? No vídeo dele, nesse vídeo aqui, a estranha fala do Papa voltando da Mongólia, tá? Ele pediu aos 25 minutos para que os críticos opinassem. Eu estou opinando, tá? O problema aqui é que ele ainda não conseguiu entender a questão do proselitismo, tá? Ele vai defender essa ideia porque, segundo, né, ele teve uma revelação sobre proselitismo lá, só que ele não conseguiu entender que o porquê que a igreja condena, tá? Esse método de conversão. Espero que, se for Nossa Senhora, né, corrija, por favor, porque o que tem de católico no Facebook, por causa desses vídeos que ele fala de proselitismo, defendendo a ideia de que o católico tem que ser, né, tem que usar esse método. Né, eu espero que Nossa Senhora corrija isso aí, por favor, né? E, enfim, por causa desse motivo ele acaba, por causa de não entender o que a igreja prega sobre proselitismo, ele acabou fazendo uma interpretação totalmente errônea das palavras do Santo Padre. A crítica do Santo Padre não é defender a doutrina da igreja, e sim o medo que pessoas ligadas a ideologias causam, né, nas pessoas exatamente antes de que algo aconteça. Tá? Porque o Santo Padre fala assim, o sínodo realmente é para isso, é para colocar as ideias na mesa. Infelizmente, todo sínodo é para isso. Os concílios também. Todos eles
Né? Como foi o Concílio de Jerusalém? Colocar as ideias na mesa. E a igreja vai ter que ir lá e bater o martelo. Né? Para isso, se todo mundo pensa igualzinho no consenso unânime, não tem o porquê ter concílio, sino, não precisa de nada disso, meu. Segue a vida aí, espera Jesus voltar. Tá? Então essa é a minha resposta de forma respeitosa, tá? De forma respeitosa, como eu faço em todos os meus vídeos que eu falo sobre a aparição mariana, faço a minha crítica em cima da revelação, dou a minha opinião do porquê eu não acredito, tá? E de forma respeitosa, né, eu respondo esse tipo de pergunta. Espero que, né, também do outro lado venha aí algo de forma respeitosa, não me chamando de cachaceiro, de psicopata, enfim, tá? Né, dessas coisas aí que eu já escutei aí do outro lado, né, meu? Então, beleza? Então a questão da fala do Santo Padre foi realmente uma interpretação do texto aqui, tá? Aí tem que realmente, né, ter um entendimento maior de como interpretar um texto, fazer, né, uma análise em cima do que realmente o Santo Padre falou. Tá? Qual que é o espírito central ali do que ele está falando e não exatamente em cima do... O problema é quando a gente vai com a emoção. E é o que acontece com o apocalipse protestante, esse apocalipse futurístico, bizarro, que muitas pessoas na Igreja Católica, né, aderiram. É impressionante isso daí. Tá? A pessoa interpreta com a emoção, ela não interpreta com a razão. Ela já vai com um pensamento pré-determinado de encontrar dentro do livro do Apocalipse a Igreja Católica e o Papa. Então, ela vai ler todo o Apocalipse, ela não vai ler o que São João escreveu, ela vai ler aquilo e todas as palavras ela vai mudando para a Igreja Católica, Papa, Igreja Católica e Papa. É a mesma coisa que acontece aqui numa má interpretação de texto. Tá? A pessoa vai ali interpretar algo já com a emoção, com algo pré-determinado na cabeça. Tá? Tem que tirar a emoção de lado. Tirar a emoção de lado e ver realmente o que o Santo Padre falou. Né? Enfim, né, é só pegar o que o Santo Padre fala sobre doutrina também, em outras falas do Santo Padre. O que o Santo Padre já falou do aborto, gente? De casamento. O que o Santo Padre, que eu pego e trago aqui, ele defendendo o celibato, sendo contra o aborto, contra a ideologia de gênero, ele falando contra o marxismo cultural, tá? Cara, já trouxe as falas aqui em um outro vídeo do Santo Padre criticando o marxismo cultural de forma ideológica, falando que quando o marxismo entra na igreja de forma ideológica é um perigo, ele mesmo alertando sobre isso. Né? E aqui não é passando pano para o Papa Francisco, porque eu também já critiquei o Papa. Né? Porra, várias situações ali eu acabei criticando o Papa também. Tem que criticar. Tá? Sabendo que eu também sou criticável. E se eu cometer algum equívoco aqui, eu também mereço críticas. Então é dessa forma que a gente tem que agir. Só que tem uma coisa diferente entre mim e o Papa, tá, gente? Eu sou um leigo. E o Santo Padre, né, ele é o Papa. Só isso. Só isso. Então ele tem uma autoridade muito maior do que a minha. Para eu chegar, né, perto do que é o Santo Padre, realmente, meu, tenho que pastar muito, tá? Comer muito feijão para chegar perto do Santo Padre. Essa é a realidade, tá? É isso aí, minha gente. Então, assim, ó, mais uma vez aqui, tá? Mais uma vez. Aqui eu estou respondendo uma pergunta que o próprio Pedro Regis fez. Eu estou respondendo, tá? De uma forma respeitosa, que ele está se enrolando, do mesmo jeito que está se enrolando essa questão de São José estar vivo, tá? Que está virando uma bola de neve, está se enrolando nessa questão do proselitismo, tá? Tá virando uma bola de neve essa questão. Então, essa é a minha crítica, que foi mais respeitosa, tá? Não vem a corte jurídica dele aí encher meu saco aí nos comentários aí não, porque realmente foi uma... Ele mesmo pediu para que a gente respondesse, tá? A questão da fala do Santo Padre, se a gente concorda com a fala do Santo Padre, a questão da conversão ali, que ele muda, né? Quando chega no Santo Padre, ele muda proselitismo para conversão, né? Que não tem uma coisa a ver com a outra, tá bom, gente? Espero que tenha entendido. Um abraço, né, para o Pedro Regis, abraço para todo mundo aí que segue as aparições, né? Espero que
as pessoas possam aí também, né, questionar um pouco mais, não só aqui Anguera, Medjugorje, enfim, todas as aparições. Tá? Aqui é importante o questionamento, né? Através do questionamento que a gente consegue concluir algo, tá? É isso mesmo que eu espero, tá bom? Mais uma vez, se inscreva no canal, aperta o sininho, dá o like no vídeo. E se você puder contribuir com o meu canal, crismacabelo@gmail.com ou através do canal do Robson 2.0, tá, gente? Se inscreva lá também. E no Escatologia Preterista, nosso novo canal. O e-mail a chave Pix do canal do Robson, canal do Robson 2.0 @gmail.com. Ajuda a gente, né? Qualquer quantia ajuda bastante, tá? Paz e bem a todos, até a próxima, amém.